se eu não tivesse me convertido, ou eu estava preso ou eu estava morto. Passei a ser muito violento, comemorando o aniversário de 18 anos, e em determinado momento da festa acabou o gelo. E saí revoltado para comprar o gelo. Nessa saída, nós quebramos 3 costelas de uma pessoa e um braço de outra. Pastor, eu quero saber como é que o senhor virou pastor. Eu tenho um primo, né? E ele começou a pregar o evangelho. Ele entrava, fechava a porta, tirava a chave e ia falar da palavra. E na perspectiva de quem olhasse para mim, também dizia: isso não tem mais jeito. Porque a minha vida era isso: beber, brigar, agredir as pessoas, revolta. E aí eu queria perguntar ao senhor que o senhor era perseguidor também, ficava irritado e dava umas pisas mesmo. Muito. Olhar para o cara e digo: se levanta, você vai apanhar agora. Eu vou contar um fato que as pessoas vão entender o nível em que eu cheguei. Naquele exato momento que eu aceitei Jesus, algo aconteceu na minha vida. A revolta sumiu da minha vida. Eu fui preenchido de uma alegria tremenda que fazia muito tempo que eu não tinha. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Mais um episódio do FormaCast e hoje vai ser o quadro de testemunhas que a gente está com um convidado muito especial, nosso pastor da nossa igreja, Pastor Cláudio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rebeca. E a gente tá muito feliz. Inclusive, a gente conversando aqui, Pastor Martinho, que veio, é irmão do Pastor Cláudio, e ele disse assim, uma hora. Ele falou, não, porque contando a história dele de conversão, aí ele disse, eu fui muito impactado pela conversão do meu irmão. E assim, esse foi o início do processo. Aí Marcelo, não conta não conta nada. Ia se alongar, mas peraí. Ele vai vir aqui, ele vai contar pra gente. E várias pessoas, assim, foram muito impactadas pela vida do Pastor Cláudio e são impactadas sempre, né? E a gente tem um privilégio de tê-lo aqui. A gente tá muito feliz. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Então já posso começar? Por favor. Simbora. Vamos começar o quadro de testemunhos. A gente quer saber como foi a sua vida antes, pastor, antes de conhecer a Jesus, até o ponto de encontro, até o ponto que o senhor conheceu a Deus e teve a vida transformada. Amém. Assim, minha vida foi uma vida normal, né? A princípio, né? Como qualquer criança, né? Qualquer adolescente. Mas ali a partir dos 16 anos, você começa a formar conceitos, né, para sua vida. Você começa, né, a projetar uma vida. Você começa, né, a ter sonhos, né? E você pautar princípios da qual você vai perseguir, né? Então, assim, a partir dos 16 anos, eu comecei realmente, vamos dizer, a afundar na vida em virtude do contexto familiar em que eu vivia, na qual se balizava em 2 aspectos: a questão da violência e a questão do dinheiro, na qual o homem ele só poderia ser feliz, né, se realmente ele tivesse dinheiro, tivesse capacidade de comprar e usar marcas boas, enfim. E eu achava que a felicidade ela era pautada nisso. Até então eu vivia muito bem nesse aspecto, não tinha problema nenhum. Mas nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande na nossa vida, né? E a ponto, assim, de ter que receber cesta básica, água cortada. E o que é interessante era o seguinte: nós morávamos ali, nossa família, onde é ali o Hotel Verde Green. Sim. Lá era a nossa casa. A beira-mar ali de Manaíra, né? Então, assim, quem passava dizia: eita, Cláudio mora aqui numa casa de beira-mar.
Mas se entrasse na nossa casa, nem sofá tinha, televisão penhorada, videocassete penhorado. Naquela época, você assistia através de videocassete, né? Então aquilo começou a me revoltar a minha vida, né? E eu não ter mais condição de fazer, né, aquilo que eu fazia, de acompanhar pessoas, né, que eu acompanhava, pessoas que tinham condição financeira maiores do que eu. E aí aconteceu que um dia ali estava sendo construída ali a Tancredo Neves, que hoje é a Ayrton Senna. E ali foi a primeira via da cidade de João Pessoa com ciclovia. E eu vinha voltando e tinha um ciclista que estava fora da ciclovia. E eu andava no carro com um chicote de boi que chamava-se cipó de boi, que é um pau que é flexível e que você usava para andar a cavalo, enfim. Eu tirei aquele chicote e dei nas costas do ciclista. Meu Deus. Vá para a ciclovia, ciclista. Passou esse fato, o que aconteceu? Na noite eu fui para um bar. E eu contei isso no bar. Quando eu contei isso no bar, as pessoas começaram a rir, não sei o que e tal. Inconscientemente, o que é que eu nutri? Eu posso chamar a atenção das pessoas, não mais pela minha condição financeira, mas através disso. É óbvio que isso não foi um conceito formado, mas eu percebi que as atenções voltavam para mim em virtude dessa circunstância. E isso começou a aumentar. Começou a aumentar, aí já não era mais algo, né, eventual, a gente já programava isso, já saía para agredir as pessoas, parava na rua, agredia. E do nada, né? Às vezes num bar, num restaurante, numa festa, isso já era a intenção. Para chamar atenção. Para chamar atenção. E assim, eu talvez assim, a revolta, né? Eu depositava nisso, eu agredia as pessoas com a revolta que eu tinha no coração. E passei a ser muito violento. Muito violento. Só para você ter uma ideia, no meu aniversário de 18 anos, comemorando o aniversário de 18 anos, uma namorada que eu tinha à época, fez uma festa para mim, e em um determinado momento da festa acabou o gelo. Eu me levantei, revoltado, eu dei um soco na janela, que a casa dela tinha uns vidrozinhos assim na porta, eu dei um soco ali no vidro, tem essa cicatriz aqui, ó, até hoje, e saí revoltado para comprar o gelo. Nessa saída, nós quebramos 3 costelas de uma pessoa e um braço de outra. Só para você ter uma ideia, um nível, né, que nós estávamos, e cada vez mais, né, se afundando cada vez mais. E a ponto de não querer mais viver, certo? Eu já tinha abandonado os estudos, já completamente, já não via mais nenhuma perspectiva de vida. É óbvio que você, dentro de uma situação como essa, as próprias pessoas que estavam ao seu redor não acreditavam mais em você, né? Não acreditava, porque você olhava e dizia, não tem mais futuro, não tem mais condição. Eu nunca fui envolvido com drogas, né? Apesar de ter experimentado drogas, né, nessa época, mas nunca fui uma pessoa, eu bebia muito, né? Começava a beber na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Só não bebia no domingo, na segunda e na terça. E pensava em tirar a sua vida. Muitas vezes tentei isso, muitas vezes engatilhei a arma, coloquei na cabeça e digo, vou tirar a minha vida. Mas quando isso acontecia, eu me lembrava do sofrimento da minha mãe. O sofrimento que minha mãe tinha no lar, né, em vida, e aquilo me impedia de que eu tirasse a própria vida. E nessa perspectiva, muitas vezes pensei em ir embora para o Rio de Janeiro, em virtude de eu viver dentro dessa violência, de até mesmo ir para uma favela e virar um bandido numa favela, enfim. O sentido de vida acabou completamente para mim. O sentido de vida era realmente a revolta de agredir os outros, era chamar atenção, sim, era como se fosse um reconhecimento. Era como eu entendia, né, que para você obter a felicidade, você tinha que estar bem financeiramente,
você teria que ter uma pessoa que você consumia aquilo que você quisesse, né? Ir para festa, balada, todo esse tipo de situação. E eu olhava na minha perspectiva e via que não ia atingir mais isso, você está entendendo? Então isso perdeu o sentido. A vida perdeu o sentido, porque olha, eu jamais vou conseguir alcançar aquilo que vai me trazer a felicidade, que vai resolver meus problemas. Então, eu queria morrer, eu queria ir embora, e programei isso muito tempo, né? E estruturei a possibilidade de ir, pegar um ônibus e ir embora. E esse era o meu contexto. Então, no meu ponto de vista, assim, nessa época, para mim a vida tinha acabado. E na perspectiva de quem olhasse para mim, também dizia: esse não tem mais jeito, esse não tem mais futuro, certo? Porque minha vida era isso: beber, brigar, né, agredir as pessoas, revolta. Essa era a minha vida. Ô pastor, e os seus pais, sua mãe, ela sabia disso que estava acontecendo? Não sabia de nada. E Minha mãe só soube, porque era interessante, né? Eu dentro da minha casa, certo? Eu tinha um respeito enorme à minha família, né? Eu não bebi em casa, dentro de casa, durante muito tempo. Só no final que eu bebia dentro de casa. Eu nunca fumei, eu fumava cigarro, né? Eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro quando bebia por dia. Eu nunca fumei dentro de casa. Eu nunca chamei um palavrão dentro de casa. Então, essa vida que eu tinha, para a realidade da minha mãe, isso não existia. Só um dia que nós saímos para agredir pessoas, enfim. E quando eu voltei, nós agredimos vários jornaleiros. Naquela época se entregava jornal, hoje não existe mais isso, né? Se entregava o jornal de casa em casa. Quando eu ia entrando em casa, um jornaleiro que foi agredido me viu entrando em casa. E aí ele prestou uma ocorrência na polícia. Quando chegou lá, já tinha vários lá. Então, nesse dia, a polícia foi na minha casa, né? Aí, nesse dia, minha mãe tomou conhecimento. Quando ela saiu, e aí muitas pessoas foram dizer: não, mas é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Mas, nada, assim, tinha pouco entendimento de onde eu estava, né? A família não tinha. Bom, pastor, eu vejo que o senhor fala muito da mãe. Como era o relacionamento, né, do pai? O seu pai ainda estava vivo nessa época? Meu pai estava vivo, né? Meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu aos 55 anos, 54, 55 anos, mas eu vivia num ambiente de violência doméstica, certo? E assim, e entendo isso, né? Eu não estou justificando, mas eu entendo que isso é consequência do pecado, né? Por que é consequência do pecado? Porque eu olho para mim hoje e quem eu era? Eu era meu pai sem Jesus, entendeu? Então, ele estava em meio àquilo tudo, né? Então, vivi num ambiente de violência doméstica. E, ao viver num ambiente de violência doméstica, eu via minha mãe naquele sofrimento. Então, esse sentimento era muito grande. Eu amava meu pai também, sempre tive amor por ele, sempre tive muito respeito. Mas, em virtude disso, né, eu vi o sofrimento dela. Eu dizia: olha, eu vou ter a minha vida, se eu ter a minha vida, ela me ama. Né? Como isso vai se comportar? Agora, eu entendo que isso foi um mecanismo de Deus, né, para que realmente eu não tirasse minha vida. E os livramentos que foram dados, né, durante toda essa vida. Só para você ter uma ideia, uma vez, numa festa da luz em Guarabira, né, eu dentro dessa revolta, cheguei ali no hotel, que é o Hotel Central, que tem lá em Guarabira, acho que ele tem 4, eu subi no teto e pulei na piscina, tem 3, 4 andares, uma piscina bem pequena, para você ver o nível, e aí foi polícia nesse hotel. Então, assim, eu às vezes no carro, o carro com 100 km por hora numa caminhonete, que eu andava muito com meu primo, que foi esse que me evangelizou, que se converteu, eu saía do lado do motorista, o carro andando. Passava para a caminhonete, ele ia para o motorista e eu entrava pelo outro lado. Isso embriagado. Fazia isso constantemente. Então, carro, cavalo de pau. Eu bati um carro, todo ano eu bati um carro. PT, então? Porque eu gostava de
vinha nessa rua, uma rua normal, dava um cavalo de pau em frente a um restaurante, em frente, entendeu? Era essa... E as pessoas gostavam, entre aspas, né? É óbvio que por trás a pessoa critica, mas ali no momento e na frente, você é aquela brincadeira, aquela atração. Aí me chamam, é Cláudio doido, Cláudio doido, Cláudio doido, Cláudio Batman, meus apelidos eram Cláudio Batman. Era. Chocada. E aí, como foi esse ponto de virada eu acho que para mim, assim, o que é que eu tiro de aprendizado? Algumas coisas que o pastor falou, eu fazia numa escala muito menor. Por exemplo, a gente pegava de vez em quando tapete do carro e dava uma lapada no ciclista e dava risada. Meu Deus, eu acho isso completa loucura. Uma vez, pastor, a gente pegou o carro com arma de softball, de paintball, botou um para dirigir e o outro ia atirando lá em Camboinha. Então, eu sei o que é isso. Mas o que Deus vem falando no meu coração, e eu acho que alguém que está escutando com certeza deve ter se identificado, eu me identifiquei pouco, mas bebia também pra caramba, fumava uma carteirinha de cigarro quando estava na farra ali no final de semana, e até falei, né, no meu processo de conversão, que eu só deixei o cigarro por causa do Senhor, né, foi a primeira vez que o Espírito Santo realmente eu vi agir do Senhor, mas pra gente voltar para a história do Senhor ser mais delongas, o que é que eu vejo? Eu queria trazer esse aprendizado para vocês, a gente está buscando a nossa felicidade no local errado. Aqui o pastor falou que a felicidade era o quê? Era no luxo, era no dinheiro. A gente achava, né, que o dinheiro era o que ia resolver a nossa vida, que ia dar acesso a gente, que a gente ia ser feliz, enfim. E a gente, quando perde esse sentido, porque não tem um fundamento sólido, a vida fica sem sentido. E olha só, o pastor, né, foi atrás de validar ali nas más companhias uma liderança, né? Porque o pastor doido, pastor doido, desculpa, Cláudio, né? Cláudio Batman. E a gente começa por estar nas má companhias, que elas, de fato, né, como está lá em Provérbios, elas corrompem o bom costume. E aí, quando a gente vai buscar validação no lugar errado, a vida da gente perde sentido e a gente vai se afundando, né, ao ponto de querer tirar a própria vida. Mas o senhor ali nos bastidores estava me falando uma coisa que me chamou muita atenção, que o senhor achava que estava, né, no fundo do poço, mas que não existe o fundo do poço. Explica que eu acho essa parte que o senhor, não sei se o senhor se lembra que estava falando. Porque às vezes a pessoa diz, chegou ao fundo do poço, né? Mas o fundo do poço sempre é mais embaixo. O fundo do poço final é para quem morre sem Jesus. Esse chegou ao fundo do poço. Porque o diabo, na verdade, ele vai matar, roubar e destruir. Então, ele vai criar circunstâncias na sua vida para que você olhe para a sua vida e perca completamente o interesse de vida e você se afunde cada vez mais, né? Porque ele coloca o foco da felicidade em algo que você nunca vai ter. Nunca vai ter. Então, o fundo do poço é sempre mais baixo. Por quê? Porque eu tive amigos, né, que andavam comigo, que viviam dentro dessa circunstância e eles chegaram a situações piores do que a minha, né? Passaram a ser moradores de rua, totalmente dependentes de crack, né? Meninas, né? Assim, de famílias, né? Assim, bem posicionadas na sociedade, passaram a ser meninas de programa. Isso, eu vi isso acontecer, né? Na minha perspectiva de vida, eu cheguei ao meu fundo do poço, né? Quando eu olhava para mim e não via mais solução, né? Não via mais solução. E essa era a minha circunstância. Sem estudo, sem capital nenhum, sem felicidade e sem perspectiva de vida. Isso eu tinha 25 anos de idade. E antes, apesar do senhor ter o respeito com a família desestruturada, podemos dizer assim, nessa questão de violência doméstica ou não, só nesse ponto específico? Minha família, ela era desestruturada nesse aspecto, certo? Meu pai era um empreendedor, mas meu pai, por causa da bebida, ele se tornava um péssimo administrador e ele iniciava algo, empreendia algo, mas em virtude do vício, da dependência, ele deixava de administrar e quebrava, né? Então, assim, nesse aspecto, era desestruturado. Em termos de família, nós éramos muito unidos, né? Até hoje nós somos unidos. Nós somos 4 irmãos, né? São 2 casais, né? Que se encontram, né, periodicamente, né? Se abraçam, se amam, né?
Todas as semanas eu estou na casa da minha mãe. Pronto, hoje é o dia de ir. Eu vou sair daqui, sempre vou comprar uma tapioca que ela gosta, um milho verde, vou para lá, vou comer essa tapioca com milho verde com ela. Então, assim, nós éramos muito unidos, apesar, né, de tudo isso. Mas essa era, assim, uma parte louvável da nossa vida antes de conhecer Jesus, entendeu? Eu tenho mais uma pergunta antes de conhecer Jesus. Não, mas só uma coisa que eu vejo assim, como o Satanás, ele entra, sabe, nessas brechas na nossa mente, que ele vai querer dizer isso, justamente, você tá no fundo do poço. Sim. Não tem para onde você ir, né? Você tá falando da Você sua chegou vida, né? aqui, se mate mesmo, porque você Exato. tá no fundo do poço, não tem o que fazer. E às vezes são situações que, por exemplo, se eu tenho uma família amada, Uhum. unida, e mesmo assim ele quer colocar na sua cabeça, ele quer tirar os seus olhos, Sim. né, do que você tem saúde, você Exato. é jovem, você pode construir, você pode fazer o que você quiser, mas ele tenta colocar na nossa mente, né, exatamente naqueles problemas que a gente tem, e ele vai usar aquele problema para botar, pra que tu vai tentar ainda? Vai dar errado Exato. mesmo. Olha onde tu tá, olha teus amigos, o que Tu não aconteceu. vai ser feliz mesmo, né? Exatamente, você é o próximo. Então eu vejo que muita gente vive insatisfeita, até falei sobre isso, né? Essa insatisfação de olhar para a vida e não ver o que há de bom e só ver o que há de ruim. E é isso Sim. que o Satanás faz mesmo. De você olhar e pensar, tô no fundo do poço, mas você nunca tá no fundo do É a poço. falta da Verdade. gratidão, né? De olhar pelo lado da gratidão. Porque no fundo todo mundo quer ser feliz, né? No fundo todo mundo quer, né? Ele quer ser realizado, ele Verdade. quer. Só que ele jamais vai obter, né? Porque nós podemos encontrar pessoas, né? Nesses aspectos negativos que eu falei da minha vida, bem-sucedido, com família, com tudo, mas extremamente infelizes. Por quê? Porque nada disso vai trazer a felicidade. Podia ser que eu tivesse tudo aquilo e ainda assim eu fosse uma pessoa revoltada, né? Porque essa felicidade só quem vai preencher é Jesus, porque aí ele vai trocar a felicidade pela alegria. Qual a diferença, pastor? Porque a felicidade é mediante circunstâncias. Você sempre vai colocar uma circunstância para você justificar a sua felicidade. E a alegria ela é interior. Você pode ser alegre independente de. Por isso que a Bíblia nos diz, né, que Jesus ela nos dá uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E essa paz que excede todo e qualquer entendimento é exatamente você viver equilibrado. Você viver alegre, mesmo você tendo tribulação. Por isso que a felicidade ela é momentânea. É momentânea. Ela vai passar, porque se ela é condicionada a um momento específico, ela, né? Você tem um aumento salarial, aquilo lhe dá uma felicidade momentânea até que você comprometa aquilo que aumentou. Você tem uma felicidade porque você compra algo, conquista algo, mas a partir do momento que aquilo não representa, aquilo já não vai trazer mais felicidade. Atingir o seu objetivo, já vai para outro objetivo, né? E o homem ele nunca vai conseguir, né, obter a felicidade na busca daquilo que vai lhe saciar, porque ele nunca vai ser saciado. Só Jesus é capaz de saciar. Isso era muito forte comigo, porque eu tinha minhas metas, eu tinha meus planos e eu vinha, batalhava e Deus abençoava. E quando eu tinha, eu disse, cara, cadê minha gratidão? Eu já queria outra coisa. Ainda falta algo. Faltava, e Deus foi colocando no meu coração, à medida que eu fui conhecendo mais, eu fui entendendo a eternidade, eu virei para a Rebeca e disse, amor, isso é essência de eternidade. Porque nós somos seres eternos. A gente foi feito para a eternidade, para viver com o nosso Pai. E aí, estudando a Bíblia, não sei o que eu achei, o versículo que daqui a pouco, quando eu passar a palavra, eu vou atrás, que a palavra fala, né, que o Senhor colocou o senso da eternidade do nosso coração. Porque é isso, né? A gente só é 100% satisfeito, ou seja, alegre nele, né? Sim. Não adianta mesmo buscar a sua felicidade em qualquer outro lugar que não seja o Senhor. No dinheiro, no vício, em viagem, em carro, em casa, em avião, em qualquer que seja. É bom você ter todas essas coisas, mas isso não pode ser tua prioridade. A tua prioridade, de fato, tem que ser Deus, porque você só vai ser 100% alegre com o Senhor. E a Bíblia também, ela nunca prometeu felicidade, né? Não, pelo contrário, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Por quê? Porque ele retira a esperança, né, nas coisas deste mundo e nos coloca uma esperança na eternidade. Então você entende que esse seu tempo de vida
aqui na Terra é muito pequeno, diante de uma eternidade, e você entende o quê? Tudo vai passar. Mas eu tenho uma eternidade junto ao Pai. Isso é fé. Isso é fé. Ó, a gente já tá chegando no pai, então eu já quero chegar aqui na conversão, mas só tem um ponto que a gente não abordou, que me falaram, que eu não posso deixar de perguntar para o Claro. senhor. Nessa questão da Me falaram, violência. você me falou. Mas eu vou fazer, né, uma abertura. Se me falassem há 4 anos que eu ia ser evangélico e que eu ia ser crente, eu ia dizer um palavrão e dizer, cara, você tá completamente maluco, eu aposto quanto você quiser. E eu falava muito mal, inclusive era piadista contra crente. Crente para mim era um nome, rapaz, soava aqui, eu ficava irritado pelo da vida. Não cheguei nunca a agredir nenhum crente, não. Mas por quê? Porque eu soube, e aí eu queria perguntar ao senhor, que o senhor era perseguidor também, ficava irritado como Sim, eu e dava umas pisas muito. mesmo. Muito mesmo. Teve um evento, só para ter ideia, né? Eu tinha verdadeira aversão, né? Era aversão realmente, né? E assim, meu pai tinha, por exemplo, a gente ia comprar um carro, ia numa concessionária de carro usado. Se tivesse um adesivo, naquela época você usava muito adesivo de versículos nos carros. Sim. Ele não, esse não foi de um crente, já refutava. Teve um dia que nós saímos para nessas, né, empeleitadas de agressões da vida. Eu desci do carro com a barra de direção. Não, eu desci do carro sem nada. Aí o rapaz estava num ponto de ônibus. Quando eu cheguei, porque era algo assim, inexplicável. Eu olhava para o cara e digo, se levanta que você vai apanhar agora. Eu dizia assim. Aí o cara levantou com a Bíblia. Aí fez, tá repreendido, em nome de Jesus, levantou a Bíblia. Aquilo foi um ódio dentro do meu coração. Tão grande. Porque eu fui no carro, aí peguei a barra de direção, eu digo, tá repreendido aqui, agredi ele com a barra. Entendeu? Então, assim, algo me irritava. A palavra de Deus me irritava. Muito embora todos os dias eu estava na igreja. Todo domingo eu estava na igreja. Era. Todo domingo eu estava na igreja. Eu frequentava a igreja. Minha família é de tradição cristã. Lá em casa se rezava terço, lá em casa tinha novena. Toda a tradição religiosa a minha família seguia. É incongruente, né? E assim, eu venho também de um background católico. E dos meus pontos ali de conversão e minha primeira paixão, de fato, na Farol, eu brinco até com a Rebeca quando ela me levou a primeira vez, eu me apaixonei. E aí eu conversei com ela e disse, amor, como é que não me apresentaram isso aqui antes? Como assim? Isso aqui é Igreja 4.0. Ela virou assim, Igreja 4.0. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de tecnologia, de conforto, enfim. Eu cheguei na igreja, eu vi um painel de LED maravilhoso, um som fantástico, uma iluminação bacana, uma cadeira confortável, aquilo ali já tem o meu respeito. E aí quando eu comecei a ver, o pastor pegou ali, começou louvor, eu detestava louvor. Eu detestava dízimo, fazer ali aqueles 5 minutos, para mim aquilo ali era uma loucura, eu achava que era um assalto. Mas quando chegava na hora da palavra, que passava tudo aquilo ali, que o pastor era pastor Wilson, né? Que a gente ia nas quartas-feiras à noite. Que o pastor Wilson pegava ali a Bíblia, começava a meditar na palavra e trazia para uma situação do nosso dia, que Deus começava a falar comigo, eu disse, meu Deus do céu, porque eu nunca aprendi isso antes, porque ali eu via Deus falando comigo e eu adquiria a sabedoria, a sabedoria que excede o entendimento. Então, para mim, aquilo ali foi a igreja 4.0, a igreja atualizada. Por quê? Porque na minha busca, na verdade, não busca, mas muito mais acho que imposição da minha família, quando eu ia para a igreja, era muito rito, era muita religiosidade e eu não conseguia encontrar Deus, eu não conseguia nem entender a Bíblia. E quando por isso que eu vou trazer essa para voltar para o senhor. Eu acho que a religiosidade, tudo que é formalidade em excesso, ela te afasta do pai. E quando eu entendi o evangelho, é meu pai. Porque eu preciso de arrudeio. Se eu tenho acesso ao meu pai, se eu posso falar com ele direto. Então, para mim, não fez sentido. Então, às vezes, né, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Será que a religiosidade também, não sei, gerava isso no coração do senhor de entender, se eu estou aqui, eu não conheço Deus, apesar de estar ali em novena, orando,
né? Não sei como é Olha, que era a perspectiva do senhor nesse sentido. Eu me confessava, eu seguia os ritos, mas eu era um religioso. E a religião, assim, a religião sob ritos, ela é a pior coisa que pode existir. Muitas vezes a gente esquece que quem matou Jesus não foi Roma. Quem matou Jesus foi a autoridade religiosa da época. Era quem detinha o poder religioso. Porque muitas vezes a pessoa acha que quem matou Jesus foi o Império Romano, mas não foi. Quem matou Jesus foram os religiosos, aqueles que detinham o poder religioso da época. Então, a religião nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho é simplicidade. O que é fantástico no evangelho é isso. Quanto mais simples, mais poderoso ele é. Mais poderoso ele é. É verdade. Foi o que me chamou a atenção. É verdade. Realmente a simplicidade. A simplicidade, tecnologia e o conforto. Foi o À que... primeira vista, né? Não, claro. Falando da primeira vez que eu fui na Farol. E aí só melhorou. E para a gente ir para o processo de conversão, eu vi ali que o senhor, de fato, fez umas agressões fortes. A polícia chegou. O senhor chegou a ser preso, pastor? Não, respondi processo por lesão corporal na época. Até isso, na época, né? Jesus, sim, deu livramento, porque isso foi em 1999 e nessa época foi instituído o juizado especial, que na época era o juizado especial de pequenas causas, que hoje, né, os juizados especiais civis ou criminais. E aí foi instituído na época, eu fui submetido já a legislação específica, paguei ali uma cesta básica e aí foi resolvido esse aspecto. Mas no ponto de vista fui condenado, né? Assim, sim. Não foi porque a gente fez um acordo de cesta básica, mas se fosse ao fim, eu digo sempre hoje, né? Como lhe disse antes de começar, se eu não tivesse me convertido, ou eu estava preso ou eu estava morto. Hoje eu não estaria aqui. Com certeza estou conversando com vocês. Muito forte, Meu Deus, muito forte. Muito forte de realmente o senhor ter esse entendimento do coração que, né? Não, é porque a gente, né, vai ter gente que vai estar assistindo que não conhece o senhor, né, hoje em dia. Sim, Por isso que pra gente é tão chocante, né? sim. De saber a sua história, porque eu já tinha ouvido algumas partes, mas eu não sabia disso tudo. Então, pra gente que te conheceu pós-conversão, saber o pré-conversão é algo Olha, só para forte. eu podia passar aqui, a gente podia passar esse podcast todo falando do que eu fazia. Eu vou contar um fato que eu acho que isso aí as pessoas vão entender o nível em que eu cheguei. Eu disse que no meu aniversário de 18 anos foi uma namorada que fez uma festa, né? E várias vezes eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, nós estamos tendo um relacionamento. Se você engravidar, eu mato de chute. Para você ver o nível assim, de ausência total de sensibilidade, de humanidade, né? Que uma pessoa poderia chegar, certo? Assim, uma vida sem Deus, porque a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. E se você der espaço a isso, né? É por isso que a gente não entende como é que uma pessoa mata o outro, corta a cabeça e usa a cabeça como uma bola. Quem sabe que, né? Se você der espaço à maldade que existe dentro de você em consequência do pecado, o homem ele chega a níveis que assim é inexplicável, mas é o mal. Tem uma palavra na Bíblia que diz que fala especificamente sobre o homicídio, né? Que você não chega e comete o homicídio. Primeiro a brecha vem na ira, na amargura, no ressentimento, que é a semente. Pronto, fala, né, que é a semente. Ninguém nasce fazendo isso, né? Isso é um processo. É verdade. Isso é um processo que se você for dar espaço, você vai adentrando. Quem é viciado em prostituição, nunca começou do jeito. Aquele espaço que vai sendo dado. Você vai intensificando. Você vai intensificando, até chegar ao cúmulo de uma pedofilia, que é o cúmulo, né? Mas é um processo. É forte, viu? Eu tô aqui com 50 milhões de coisas para perguntar, mas eu acho que o mais bonito de tudo, de fato, agora acho que é a história da conversão do senhor, né? Porque o que é que eu aprendi até aqui, e eu me vejo em alguns pontos no senhor.
E para você que está escutando, não existe fundo no poço. Isso aqui é te vendido, né? Para realmente te levar para o caminho do mal. Então, se você está aí achando que você está no fundo do poço, que não tem mais jeito, você tem jeito. A gente está conversando com um pastor que é bem sucedido, família maravilhosa, abençoado. Apesar de todas essas coisas fortes que ele cometeu, porque não tinha Jesus. E assim, a gente acredita que às vezes tem os pecados, né, maiores ou menores e que Deus não gosta, não ama da gente, e que por esses pecados a gente nunca vai ser salvo, a gente nunca vai ser ninguém. Aqui, ó, fica até o final do podcast, você vai ver que isso não é verdade. Isso é uma mentira realmente, que o mal ele te vende justamente para poder te possuir e fazer você fazer coisas erradas, né, viver pelo pecado. Mas, pastor, queria entender agora como é que foi essa virada de chave, né? Como é que o senhor decidiu que realmente viu ali um alerta, né? Disse, eu tô no caminho errado, realmente isso não é o fundo do poço e tem o senhor, tem o meu pai que me ama, que sou filho amado e tem outra vida, tem uma vida muito melhor para mim. Como é que foi essa virada? Dentro dessa circunstância, né, eu tenho um primo, né? Que hoje ele é membro lá da Farol. Quero conhecê-lo, eu quero que a gente quer conversar com ele também, porque pastor Martim falou bem demais dele também. Hoje ele falou para mim, ligou para mim hoje. Eu digo, eu participar de um podcast, vou dar o testemunho. Ele manda o link para mim. Tem que passar. Aí ele se converteu. Ele começou a namorar com uma menina da igreja. E aí se converteu, né? E ele era, vamos dizer assim, na época que nós não éramos convertidos, ele era o mentor intelectual para o mal. Eu vi, né? Do tapete, né? Os senhores que estavam com ele, um primo, sabe? Aí ele maquinava e eu executava. Ele sempre o grande era assim. Então a gente era assim, a gente tinha uma amizade muito grande, né? Viveu junto, né? E aí ele se converte. Quando ele se converte, para mim era uma revolta. Por quê? Porque ele deixou de andar comigo, né? Deixei de ter a companhia e isso para mim foi muito ruim, né? Tanto é que um pequeno período ele se desviou em virtude da minha insistência com ele, você está entendendo? Quando ele chegava, eu dizia, você vai ter que fumar, colocar um cigarro, você vai ter que beber, você vai ter que sair, tal. E algumas vezes houve um desvio em virtude disso. Mas ele se firmou. No evangelho houve uma conversão, realmente. Ele é um evangelista nato, até hoje ele é um evangelista nato. E ele começou a pregar o evangelho, né? Para mim e para pastor Martinho. E para toda a família. E começou a pregar, mas como eu disse, eu tinha aversão ao evangelho. Só que o que foi que Jesus fez? Jesus utilizou um instrumento na qual eu respeitava, né, o qual eu tinha um relacionamento muito grande, gostava, né, e em virtude disso, muitas vezes ele chegava lá em casa, estava eu e pastor Martinho no quarto, ele entrava, fechava a porta, tirava a chave e ia falar da palavra. Não tinha medo de levar uma pizza, não? Né? Olha, uma vez eu estava, como eu disse, a gente morava ali na frente da praia, né? E eu ficava muito ali sentado no cantinho da calçadinha. Ele chegou no carro, desceu com a Bíblia. Quando ele desceu com a Bíblia, eu digo, meu Deus, já vem com esse negócio, não. Eu peguei um paralelepípedo que tinha na rua, cheguei para ele e disse, Fábio, se você não sair daqui com essa Bíblia, meu irmão, você sabe que eu não vou bater em você, não. Mas eu vou jogar no para-brisa do seu carro. Meu Deus. Então, vai embora daqui. Ele morava perto. Ele foi em casa, deixou o carro e botou a pé com a Bíblia. Com a Bíblia. Esse é ousado, viu? Esse aí é... Não deixe temido. Então, assim, ele foi criando estratégia. Ele fazia, Cláudio, rapaz, na igreja tem muita mulher bonita. Eita, esse aí é inteligente. Gostei desse. Vamos lá que você vai ver, você vai conhecer, tal. E eu fui realmente, né? E aí, comecei a frequentar, comecei a ouvir a palavra, mas, assim, eu ouvia a palavra e continuava, né, minha vida de bebida, de farra, e ouvindo a palavra, mas a palavra é viva, né? E a partir do momento que você abre o coração para a palavra, ela vai entrar e vai surtir efeito. Um dia, mais tarde, ela vai surtir efeito. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E aí, nessa minha perspectiva de vida arruinada, eu disse, eu vou me embora daqui. Vou embora de uma pessoa e vou viver numa granja lá em Alhandra. E aí disse para todo mundo, olha, eu estou indo embora. E realmente fui. Quando eu cheguei ali na rodoviária, ele foi me deixar na rodoviária. Quando ele chegou na rodoviária, ele fez, Cláudio,
leva essa Bíblia com você, e escreveu na contracapa da Bíblia, né? Através desse livro, muda a história da sua vida. Me deu o livro, me deu a Bíblia. E aí o que é que foi? Eu fui morar numa granja sozinho. Tinha um morador, mas na maioria das vezes eu estava à noite só. O que é que eu ia fazer? Ler a Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia. E aí nessas histórias que nós estamos mais afeitos, né? Sansão, essa história que a gente conhece, tal, Davi e tal. E aquilo foi me trazendo curiosidade, cada vez mais pela palavra. Então, quando eu voltei, eu passei lá, acho que uns 8 meses morando lá. Quando eu voltei, comecei a frequentar a igreja. E aí fui morar em Sapé. E quando eu fui morar lá em Sapé, que eu fui, ele tem uma propriedade rural lá em Sapé, e eu fui para Sapé para plantar inhame. E aí plantei inhame com ele e vivia numa... E todo final de dia eu ia para uma igreja muito simples, pastor Walterlan. E pastor Walterlan conversava, evangelizava numa casa, um pastor muito humilde, muito simples. E teve um determinado dia que ele olhou para mim e fez: você vai continuar até quando com essa sua vida? Ele não sabia da minha vida. Ele fez: você vai continuar até quando com essa sua vida? Você já ouviu a palavra de Deus. Deus já lhe deu os livramentos que poderia dar. Decida-se. Decida-se. Aí logo em seguida teve um retiro de carnaval. Ali na primeira igreja batista de João Pessoa, pastor Estevão. E aí, na época, pastor Kerley, que era o pastor de jovens daquela igreja. Então eu fui para esse retiro. Quando eu cheguei na porta de retiro, eu estava com um maço de cigarro. Eu fumei o cigarro na entrada do retiro, era uma granja ali em Campina Grande. Amassei o cigarro e disse: esse foi o último que eu fumei na minha vida. Aí entrei. Quando teve o apelo, né, na primeira noite, teve um culto. O pastor fez um apelo para quem queria aceitar Jesus, e ali eu levantei a minha mão e ali eu aceitei Jesus. Essa foi assim. E o que é fantástico é o seguinte: naquele exato momento que eu aceitei Jesus, algo aconteceu na minha vida. O que foi? A revolta. A revolta sumiu da minha vida. Eu fui preenchido de uma alegria, né, tremenda, que fazia muito tempo que eu não tinha. É tão interessante a minha vida, porque eu sou apaixonado por testemunho, sabe? Não está no lugar certo. Eu sou apaixonado por testemunho, porque o testemunho eu sei que é impactante. Nesse mesmo retiro eu dei meu testemunho. É óbvio que eu só tinha o quê? Para dizer que... Mas eu queria dizer o quanto eu estava feliz. O quanto eu estava feliz. O quanto eu estava feliz. Então eu volto apaixonado pela para Sapé ou volto para João Pessoa. Não, eu volto para João Pessoa, mas ainda em Sapé, com um negócio em Sapé. E aí apaixonado pela palavra. E seu primo feliz demais. Não, meu primo feliz demais e tal. E aí agora a gente indo para a igreja junto, cara, tudo né? E aí, quando chega em Sapé com essa alegria tremenda, todo dia na igreja, vai voltar para João Pessoa. E aí, as denominações que você imaginar, eu frequentava. E quando não estava na igreja, eu estava numa casa de um pastor, numa irmã de oração, orando, etc. Aí eu disse: Fábio, é o seguinte, vamos colocar um... Aí começou aquela tentativa de realmente o quê? Sonhar, né? Sim. Sonhar profissionalmente, sonhar. Voltou aquele desejo de dizer assim: você pode, né? Você pode formar uma família, você pode ser feliz, você pode conquistar seus sonhos, seus projetos. Aquilo voltou dentro de mim, porque assim, quando a gente falou de perdão, quando a gente estava conversando, antes de começar aqui a gravação, eu esqueci de dizer algo. Eu precisei perdoar a mim mesmo por aquilo que eu tinha feito. Você está entendendo? Sim. E procurei pessoas, pedi perdão, né? E aquilo foi transformando. Aí eu disse: Fábio, vamos colocar um frigorífico. Aí a gente colocou um abatedor de frango. Frigorífico El Shaddai. E a referência bíblica né? E ali pronto, vai ser a partir dali, né? Quebrei.
Primeira Eita, decepção Jesus. Quebrei. no mundo dos negócios. Quebrei, né? Quebrei, aí eu disse, já sei. Fábio, eu ouvi dizer que em São Paulo está um comércio muito, muito bom de coco verde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carona num caminhão aqui em Sapé de coco verde e vou para São Paulo. Eu não tinha nenhum tostão. Eu viajei com R$ 400 no bolso para passar 8 dias nessa viagem. 8 dias. E aí peguei essa carona nesse caminhão de coco e fui para São Paulo para ver como era lá, tal. E eu digo, rapaz, vale a pena. Aí voltei. Eu digo, vamos vender o inhame que a gente tem, que era o resto que a gente tem, vamos comprar um caminhão de coco e eu vou me embora para lá. Não, caminhão de abacaxi. Eu fui com abacaxi. Aí levei abacaxi. Quando eu cheguei no Ceasa, o pessoal, olha, vamos comprar seu abacaxi, eu lhe dou um valor de tanto. Aí o cara fez, olha, não venda, que amanhã vai começar aqui, você vai dobrar o preço. Eu digo, beleza. Quando eu amanheci de manhã, tinha mais de 10 caminhões de abacaxi. O preço, em vez de dobrar, foi lá para baixo. Prejuízo enorme. Isso é o cliente. Sim. 2 lapadas seguidas, né? 2 lapadas que se diz. Essa viagem foi terrível, meu irmão. Eu fui para Pirassununga, eu dormi em cima do caminhão. Um frio tremendo. Aí teve uma hora que eu não aguentava mais frio, eu fui dormir no banheiro da fábrica da caninha 51, que a gente estava voltando carregando com caninha 51. Quando chegou lá dentro, eu revoltado, eu pensando, eu vou deixar isso. Rapaz, mudei minha vida, não estou bebendo, não estou fazendo nada, estou buscando ao Senhor e... Estou dormindo dentro de uma fábrica de cachaça. Tudo acabou, vou deixar. Quando voltar, aí tinha o banheiro era todo escrito, né? E assim, ó, eu não me lembro exatamente o que existia, mas o que ele dizia é o seguinte, você precisa começar do início, daquilo que foi o início da sua vida. Ao que é que eu me lembrei? Eu me lembrei que eu sempre tive vontade de advogar. Era meu sonho ser advogado. Meu sonho ser advogado. Aí voltei, aí pronto, deixei tudo, eu tinha aí 27 anos de idade. Aí eu disse, eu vou voltar para casa. Essa história foi de 16 anos até os 27, né? Eu me converti aos 26. Já foi com 26. Todos os 16 anos de convertido, certo? Foram 9 anos de destruição na minha vida. Me converti aos 26 e esse fato ele aconteceu, né, aos 27 anos. Então em um ano tinha quebrado já 2 negócios. Tinha acabado. O restante da esperança que tinha, né, já era. Eu digo, pronto. Aí voltei a estudar. Qual foi antes disso? Que eu acho que é interessante o pessoal estar escutando, porque a minha perspectiva quando eu conheci o Evangelho era que, de fato, tudo ia ser muito mais tranquilo, que agora estou botando um negócio. Eu sou imbatível, sou filho do Senhor, estou botando negócio, estou botando o nome do meu pai dentro do negócio. E quebrar, depois de você mudar a vida. O senhor sentiu alguma revolta? A princípio, sim. Né? Por quê? Porque isso demorou o entendimento. Por quê? Porque eu estava buscando um Deus que resolvesse todos os meus problemas. Só que tem um detalhe, né? As consequências da minha vida, ainda eu estava suportando tudo aquilo que eu plantei. Você está entendendo? Porque é o seguinte, Deus, ele lhe perdoa, porque o que Deus quer é exatamente que você reconheça e que você se arrependa. Ele lhe perdoa, mas as consequências do pecado, você ainda vai suportar. E eu estava suportando as consequências do pecado. Verdade. E Deus queria me tratar, porque Deus queria me tratar o quê? Qual era o meu grande problema? Era o orgulho. Né? O orgulho ainda estava dentro de mim. E Deus queria me tratar isso, Ele queria me curar disso. Então eu voltei para casa. Minha mãe, com muita dificuldade, passou a pagar um cursinho para mim, certo? Ela me dava, na época, ela me dava R$50 por semana, que era para eu ir de ônibus, certo? E depois eu comecei a namorar, que eu vou chegar nessa parte do namoro, e fazer o cursinho e tal. E aí eu comecei minha vida. Eu tinha vergonha de pegar um ônibus, né? Eu ficava do outro lado da rua para ninguém me ver numa parada de ônibus, que eu achava que isso diminuía o homem. Enfim, aquele sentimento que existia, que Deus estava trabalhando e estava retirando. O que é que eu comecei a fazer? Todo lugar que eu ia com a Bíblia. Porque eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Então eu comecei a portar a Bíblia. Então, todo lugar que eu ia para o cursinho, eu levava a Bíblia, né? E aí, nesse processo, eu
comecei a estudar, e aí Deus começa a fazer milagre, certo? Deus começa a fazer milagre. Eu comecei a estudar, e aí eu passo no vestibular. Só que eu passo na universidade particular, não passo na federal. Eu já tinha colocado para o segundo semestre, porque eu não tinha dinheiro para pagar a universidade. Minha mãe não tinha condição de pagar a universidade. E aí foi um misto de alegria e de preocupação ao mesmo tempo. Como é que eu vou pagar? E na época eu tinha um amigo, como eu disse, eu me relacionava muito bem. Eu tinha um amigo que dizia, olha, quando meu pai alcançar um determinado posto, eu vou lhe dar um emprego. E o diabo sempre dizia isso, olha, tu não está bebendo mais com ele, tu não está mais andando com ele, e ele não vai te dar esse emprego. Nem peça, né? E eu acredito no poder da oração, e a oração, assim, de madrugada, eu acho, assim, um momento de oração fantástico, e de 3 horas da manhã eu orava, colocava o joelho no chão e dizia, Deus, né, minha vida, estou me esforçando, porque o homem tem que se esforçar, certo? Eu estava fazendo a minha parte, eu estava estudando. E aí, num sábado, esse meu amigo, eu tinha perdido todo o relacionamento com ele, meu relacionamento com ele era de aniversário, porque ainda existia, até hoje ainda existe, ainda tenho uma consideração muito grande com ele. Ele liga para mim e faz, Cláudio, amanhã é meu aniversário, vem aqui para casa? Eu, beleza. Aí fui, lá conversando, de repente ele me chama num canto, aí fez, tu tá lembrado daquele emprego que eu te ofereci? Eu me acordei de madrugada me lembrando disso. Quando for na segunda-feira, leva a documentação que surge uma oportunidade que você tem. Meu Deus. Aí esse emprego, né, na época ele tinha me oferecido um determinado emprego, que assim, até o status era muito bom. Quando eu cheguei, ele fez, você vai ser auxiliar de escritório de uma empresa falida. Como é que vão fazer o que nesse trabalho, né? Aí eu digo, tudo bem, né? Porque não tinha nada, né? Precisando juntar o dinheiro para pagar a universidade. Qual é o salário? 3 salários mínimos. Meu amigo, aquilo para mim foi, rapaz, aquilo. Sensacional, né? Porque na época a universidade mais ou menos era um salário mínimo a universidade. Eu tinha ficado com algumas dívidas de cartão de crédito, etc. Aí aí aquilo ali eu comecei. E assim, a gente vê o cuidado de Deus e o milagre de Deus disso. Eu honrava aquilo ali. Eu honrava. Todos os dias chegava no horário. Não tinha trabalho, o que é que eu fazia? Estudava, não tinha muito trabalho. O que eu fazia era estudar, eu estava recebendo praticamente para estudar. E assim, como era uma empresa falida, ela era administrada pela justiça. Sendo administrada pela justiça, eu vivia dentro de um processo. E aquilo foi me dando experiência daquilo que eu iria exercer. E muita dificuldade dentro dessa empresa, os donos estavam afastados da empresa. E eu sempre, assim, mesmo os donos estando afastados, eu já conhecia os donos, né, de outro relacionamento, eu sempre fui muito fiel, né, tanto à justiça, na prestação de conta, quem estivesse lá, como os próprios proprietários. E aquilo foi formando um relacionamento, né. Nesse meio termo, um tio meu, né, estava com um empreendimento aqui em João Pessoa, o empreendimento cresceu, e ele não podia tomar conta porque ele iria expandir e ele ia ter que ir para o Pará. E ele me chamou. Porque esse meu emprego nessa empresa era só no período da tarde. E eu estudava à noite. Aí ele fez, Cláudio, eu sei que você só está trabalhando à tarde, eu estou precisando porque eu vou viajar, você poderia me ajudar de manhã? Aí eu digo, posso, claro, né? Eu precisando de condição. Aí fui para lá e doido para saber o salário, né? Se ele me der mais 2 salários mínimos, tal, aqui vou somar, já fazendo minhas contas. Aí quando ele me chamou, ele fez, olha, você aceita? Eu digo, e qual é a proposta? Ele fez a proposta é o seguinte, você ficar meu sócio 50%. É mesmo? Foi. Aí pronto, aí nessa época eu já estava namorando, mas antes disso, né, antes de tudo isso acontecer, eu comecei a paquerar com a Aninha, minha esposa, né? Na igreja. Mas nada disso tinha acontecido, mas né? foi através do primo? Não. Né? Frequentando a igreja, porque uma coisa aconteceu comigo, quando eu comecei a amar as coisas de Deus, a amar a igreja, tanto é que desde que eu me converti, eu sempre estava na igreja servindo, sempre solícito. E aí eu nunca fui de estar muito no gabinete pastoral, né? Pela minha idade, pela assim, a experiência de vida que eu tive.
E Jesus me deu esse entendimento assim que eu tinha que resolver minhas coisas, né? Eu tinha que tomar minhas decisões, eu tinha que... Mas isso me incomodou. Por quê? Porque eu queria namorar, mas tinha um problema, eu não tinha dinheiro. Foi antes de tudo isso acontecer, de ter o emprego, de ter tudo, né? Eu digo agora, e aquilo me angustiava, né? E eu fui pro gabinete do pastor, eu fiz, pastor, eu tô com um problema sério. O pastor fez, qual é, meu filho? Eu tô paquerando com uma menina, mas eu não tenho condição de namorar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, pastor. Aí ele era muito brincalhão, né? Inclusive ele faleceu na pandemia, um grande amigo meu. Aí ele fez, meu filho, você está na melhor situação para arrumar uma namorada. Eu digo como? Me explique aí. Como, meu amigo? Ele fez, olha, se uma mulher quiser namorar com você, É isso aí. Fiel no pouco. Fiel no pouco pelo mundo. É a sua aí escolhida. eu peguei aquilo, meu irmão. Aí comecei a namorar com a Aninha, né? E isso assim. E eu dizia assim, rapaz, como é que eu vou namorar sem carro? Porque com 26 anos, como é que eu vou namorar sem carro? E assim, e Deus foi fazendo maravilhas, meu irmão, porque eu comecei a namorar com ela, isso ressaltando antes desses empregos tudo, né? Quando foi com um mês depois que eu comecei a namorar com ela, a gente não tinha carro lá em casa. Uma irmã da minha mãe, minha tia, foi trocar o carro, aí chamou minha mãe e fez, olha, eu vou trocar o carro, mas não vou vender, vou dar o carro usado a vocês. Não. Aí deu o carro. Aí já tinha um carro, né? Já melhorou. Já melhorou, né? Aí já podia sair com ela, tal, uma vez tal. Então, assim... Bem, Aninha, então, é antes dos 2 empregos. Então. Antes dos 2 empregos. Dos 2 empregos. Tá vendo que tá da mulher, né, eu digo sempre que ela foi uma visionária. Né? Ela soube... Por isso que eu brinco Eu brinco com ela sempre nesse aspecto. Mas a Aninha é uma benção, a Aninha é uma mulher maravilhosa, assim, é fantástica. Aí eu comprei meu carrinho, porque esse emprego que eu tinha com ele era uma empresa de camarão, né? De comprar e vender camarão, comercializar camarão. E aí eu comprei uma Fiorino, e a Fiorino, do lado do passageiro, não tinha o salão, você viu o asfalto, né? É mesmo. Era, quem tava no... Tava no... Eu dizia, nem se preocupe, você é um teto solar. É a Aninha abençoada. Guerreira. E aí, meu irmão, assim, as coisas foram andando, foram caminhando, né? E assim, me formei. Aquela empresa, né, que era uma grande empresa, conseguiu restabelecer. Quando ela restabeleceu, né, os donos me mantiveram na empresa, agora não mais como um auxiliar de mas como um advogado da empresa. Como era o nome? Era auxiliar de empresa, falei como auxiliar administrativo de uma empresa, falei. Anota isso aí, porque é maravilhoso, né? E a empresa de camarão também foi de vento a popa? Aí pronto, foi. Eu cheguei a vender carreta de camarão para Brasília, enviar carreta de camarão para Brasília. E Deus trabalhando, por quê? Era eu que fazia, eu entrava no shopping de bermuda, né, com caixa de camarão ali, e os amigos vendo, e como eu falei, Deus foi trabalhando na minha vida. Talvez a pessoa olhasse, mas rapaz, isso é um trabalho indigno. Mas foi dali que eu consegui um capital, né, porque ali era informal, na verdade era uma empresa informal, certo? De camarão. Era de camarão, isso era lá em casa, porque depois meu tio desenvolveu tanto o trabalho lá, que ele fez, você fica com ele aí. É seu. É seu. E aí eu chamei Fábio para ser meu sócio, né, nessa empresa até hoje. E ele quis? Quis. Depois de 2 empresas sucedidas, ele usava pastor. Pra você ver. E até hoje ele ainda está no mercado. De entendeu? Camarão ainda. Porque aí chegou num momento que eu deixei, e aí eu sempre conciliava, aí eu passei a advogar, e advogando, a partir do momento que eu sobrevivia com a advocacia, aí eu deixei o camarão, certo? E me aventurar em outra empresa, aí na área de construção civil, junto com o meu cunhado. Ele tinha acabado de casar com a minha irmã, ele era do ramo e ele me chamou para ser sócio. Então iniciamos ali com os duplex no BS, e hoje a gente está construindo. Foi uma transição boa, né, pastor? Camarão para tijolo, foi interessante, né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor que veio no meu coração. A parte do direito, veio com alguma coisa quando o senhor foi processado judicialmente? Não, surgiu alguma coisa? Meu pai era apaixonado pela advocacia. Porque o senhor me disse, que eu acho que o senhor não falou aqui,
que o senhor veio de uma família de classe média boa, que o pai do senhor era político também, né? Ele, no final da vida dele, ele se dedicou à política, né? E, assim, gastou tudo que tinha com a política e perdeu tudo com a política. Então, vinha a paixão pela advocacia vinha pelo Vem seu dele, pai. né? Porque naquela época existiam 3 grandes profissões, que era medicina, engenharia e direito, né? Essas eram as 3 grandes profissões, assim. E meu pai era um admirador do direito, e por passar por tanto problema de execuções, de processo de execução na nossa casa, eu mesmo passar por um processo judicial, aquilo vai formatando aquilo, e eu achava aquilo lindo, né? Mas perdi porque eu havia deixado de estudar, eu havia deixado 10 anos de estudar. Entendeu? Então, voltei tudo isso. É por isso que eu digo sempre às pessoas, às vezes eu vejo jovens, né, com 26 anos, já formado, tudo, e às vezes desistindo da vida. Eu digo, meu irmão, deixa eu dizer um negócio pra você, com 26 anos eu não tinha nem entrado na universidade. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Ô, pastor. Nunca é tarde, né? Não. E a advocacia do senhor hoje é o quê? Recuperação judicial, empresarial? Não, hoje a minha advocacia é empresarial. Eu presto assessoria para empresas, né? Hoje, assim, minha área toda empresarial. Por ser empresarial, eu tive que me especializar em algumas áreas, né? Porque eu tenho empresas de mineração, aí tive que me especializar em direito minerário, direito ambiental, processual civil e civil. Mas hoje, assessoria à empresa. Eu quero. Deixa eu só terminar que eu acho muito interessante ver esse background e ver ali que eu queria pra gente avançar, que tem a questão pastoral, do chamado, enfim. Exatamente, eu quero saber. Então, eu queria tirar disso algum aprendizado pra gente passar aqui pra audiência, porque vê só, até os 26 anos ali, um pouquinho antes dos 26, mais 9 anos da vida do pastor, o pastor estava no fundo do poço, fazendo besteira, né? E depois ele encontrou o Senhor. Depois que ele encontrou o Senhor, ele falou, deixou muito claro aqui, que ele teve uma alegria e um propósito, né, de vida que ele não tinha tido há bastante tempo. E aí ele foi caminhar. E a gente acha que quando a gente encontra o Senhor, tudo vai ser mais fácil. Mas o Senhor ele não promete facilidade, né? Mas aí ele continuou. E eu comecei a ver um padrão de vários problemas que o Senhor teve, que são as empresas que a expertise, a dor que o senhor passou, a expertise know-how que o senhor lhe deu para advogar. É mais ou menos nesse sentido? Eu agradeço a Deus. Olha, eu fiz tudo na minha vida que você imagina. Olha, eu já tive fiteiro. Eu sempre fui uma pessoa que, isso antes das minhas tentativas, tive fiteiro. Eu tive banca de feira. Eu já tive vacaria. Abacaxi, frango integrado, depósito de bebida. Então, tudo isso foi me dando experiência. Pronto. Meu tio, que depois eu me tornei advogado do meu tio, meu tio era pioneiro na criação de camarão, de cassinicultura no Nordeste. Né? Então, eu comecei a vender o camarão ali e trabalhar com camarão. Quando eu me formei, um grande problema que existia na época era questões ambientais ligadas à cassinicultura. E tudo isso me impulsionou no mercado. Primeiro, eu sabia, porque eu estava ali foi dono do negócio, né? Vivia dentro de uma empresa falida, que eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas altamente competentes, né? Os síndicos, alguns síndicos que administraram, porque
vários síndicos que passaram da falência, que hoje é o administrador judicial, antigamente era o síndico, e que eu aprendi demais, eu aprendi muito. E tudo isso me ajudou hoje na minha profissão. Por quê? Porque que é isso que precisa ser importante, as pessoas não entendem. Jesus, ele abre a porta, meu irmão, mas você tem que honrar aquela porta que Jesus. Qualquer porta que seja, você tem que ser fiel, né? Você tem que ser fiel às pessoas. Uma das coisas que eu acho que os grandes empresários, né, procuram da pessoas confiáveis, não são nem pessoas competentes. Sim. Às vezes a confiança vale mais do que a competência. E se você conseguir conciliar as duas, né, competência e confiança, né, amigo, não tem como você não. E perseverança. As pessoas não perseveram, as pessoas desistem muito fácil, né? E então você tem que perseverar. Então hoje é o seguinte, hoje eu como profissional, eu sou uma pessoa realizada completamente. Como família, sou uma pessoa realizada demais, né? Eu tenho uma família linda, não é uma família perfeita, que não existe família perfeita, e eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas que a cada dia eu me pego nessas falhas e que você precisa, né, estar sempre vigilante para você. Mas eu tenho um casal de filhos, a Marina e o Claudinho, Marina com 21, Claudinho com 16, filhos de Deus, né, pessoas que hoje, assim, acho fantástico, né, estudiosos, respeitosos, né, graças a Deus, livre de tudo aquilo que eu passei na minha vida, né. Então, isso é o que é o mais precioso da vida. Verdade. É o que é o mais precioso, entendeu? Eu acho perfeito. Então, acho que a maior benesse se você encontra o Senhor é que mesmo todas as dificuldades, quantas empresas o pastor teve antes de se considerar bem-sucedido na área empresarial? Porque você é bem-sucedido na área familiar, na área espiritual, em várias outras áreas. Mas na área aqui, que muita gente tem essa dúvida, né, na área financeira, na área empresarial, passou por um monte de dores. Eu achei fantástico que um dos primeiros trabalhos do pastor foi auxiliar do trabalho de uma empresa que já estava falida. E ali, sem saber, já estava cumprindo um propósito do Senhor da advocacia, porque estava ali imerso numa empresa que estava sendo administrada pela justiça, justamente para tentar reverter a falência. Vejo também que dentro de tudo isso, na parte do camarão, aí confidenciando, conversando com o pastor, ele advoga, que falo muito bem também, foi o padrinho da gente de casamento, ele advoga para Valdó. E a gente sem saber, mas porque olha a experiência que tinha, já foi dono do negócio, já apanhou do negócio, foi atrás de resolver as questões ambientais dentro de um modelo de negócio que o senhor domina, que o senhor trabalhou muito tempo, tem expertise. Não, então, para advogar, com certeza fica muito mais fácil, porque o senhor tem a experiência dos dois lados. Então a gente vê de fato ali o caminho do Senhor sendo traçado paulatinamente dentro da perseverança, porque o Senhor tocou nesse ponto e eu sempre brinco que o evangelho, eu não entendo hoje porque o mundo não gosta do evangelho, é porque para abalar, meu amigo, a gente é difícil, porque a gente é um povinho perseverador, viu? A gente perseverante, desculpe meu português. A gente encontra a alegria, a felicidade e a gratidão nos momentos de deserto, no momento de dificuldade. Quando aos olhos humanos aqui, ali, eu encontrei o Senhor, botei o nome estampado da minha primeira empresa pro Senhor e o Senhor me abandonou, quebrei o primeiro negócio. Aos olhos humanos é assim, mas no olhar cristão é isso. Então, não tem fundo do poço, não tem pecado pequeno ou grande que você tenha cometido, que pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pago na cruz, você não tem espaço como filho amado. Desde que você se arrependa e mude de vida. Quando você muda de vida, isso não vai te trazer aquela felicidade, não vai ser fácil. Vai ter desertos, vai ter caminhos, mas ali o Senhor vai estar forjando teu caráter, vai tirando teu ego, teu orgulho, vai te dando aprendizado, vai errar ali no camarão, vai errar não sei o quê, mas hoje, depois que você passou tudo isso com fé junto dele, não desistiu, foi resiliente, diligente, confiável, coração disposto a aprender, você vai chegar, de fato, no sucesso em todas as bênçãos que o Senhor tem. Então, eu acho que isso é muito interessante, essa transformação de uma vida antes do Senhor complicada para uma vida pós-Senhor, com todas as bênçãos que ele tinha, né, para derramar na vida do Senhor e da sua família. Só uma coisa que eu acho que o que me marcou, né, nessa parte profissional
é que o senhor foi auxiliar tal da empresa que já estava falida. E muitas vezes a gente acha, tipo assim, não, aqui então não vou nem ter o que fazer. Mas o senhor continuou honrando aquela oportunidade, né? E foi honesto naquela oportunidade. Mesmo que não era o emprego dos sonhos da vida do senhor, mas o senhor estava lá honrando a oportunidade, sendo grato pelo que o senhor já tinha lhe dado. Que eu acho que essa é a chave, sabe, da vida. É você passar pelo deserto, você ser grato, você entender que Deus ele tem um propósito naquilo e continuar sendo honesto no pequeno, no pouco, né? Fiel no pouco, fiel no muito. Você falou confiável, né? Pra gente passar, a gente é muito curioso pela vocação pastoral do senhor, também entender como é que o senhor concilia, né? O tempo, né, de empreendedor, de advogado. Dar uma aula para Marcelino, de gestão de tempo, né? Vou aproveitar esse cafezinho aqui com o pastor. Mas voltando aqui, né, nas minhas empresas, na minha vida, o senhor me ensinou assim, ó, filho, que a gente quer um coração disponível. São valores, justamente a confiança, porque assim, a competência, quando você tem um coração disponível, um coração confiável, a vontade de fato de mudar de vida e ter essa resiliência, a competência se ensina. Você treina, você estuda, né? Tem curso para aprende. Isso, Exatamente. E assim, eu acho que a vida, o que eu aprendi da vida é o seguinte: a vida é como, eu falo dos sonhos que a pessoa tem, né? De relacionamento. Você precisa saber onde você quer chegar. Você tem que saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você vai ficar andando sem rumo. E tudo que existe na sua vida, você leve como um degrau que está existindo para que você conquiste seu sonho, né? E eu sabia ali que eu tinha um sonho, né? Aquilo ali era simplesmente um degrau para o sonho que eu pretendia, né? E aí o que é que Deus dá? E aí onde é que vem o milagre, né? Até eu me converter, eu acho que eu nunca havia lido na minha vida 3 páginas de um livro. Isso até em época de colégio. Eu não, para meu colégio, na época eu levava uma caneta para marcar a carteira. Eu não gostava, detestava estudar. A minha grande decepção da vida foi quando eu me converti, que eu fui para uma escola bíblica que me pediram para ler a Bíblia. Eu não sabia ler, eu não sabia pontuação, eu não sabia nada. E aí onde vem o milagre de Deus. Porque Deus retira de mim, ele retirou a preguiça. Certo? Porque a preguiça, por isso que a Bíblia fala do preguiçoso. Ele me deu consciência de responsabilidade, consciência de perseverança, né? Então, tudo isso é milagre, porque as transformações foram em mim e na minha mente. Por isso que a palavra de Deus nos diz, olha, que nós devemos mudar a nossa mente. E o segredo está nisso aí. Né? E eu sei que sem Deus eu jamais poderia mudar a minha mente, eu jamais poderia mudar meus conceitos. Então, Deus vai operando milagre. Deus abriu portas, fez milagre, né? Abrindo portas. E aí a gente foi construindo. Agora, uma coisa eu entendi. Eu amo a Deus, independente de tudo isso. Independente de tudo isso. O que eu sei foi o que a palavra se cumpre. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Aprove a Deus, né, me abençoar. Aprove a Deus abrir portas, né? Mas independente de qualquer coisa, né? Hoje eu sou apaixonado pelo Senhor do mesmo dia que eu me converti até hoje por aquilo que Ele já fez na minha vida, que foi me dar a vida eterna, que foi enviar seu Filho na cruz para morrer por mim. Isso é suficiente, né? Para eu amá-lo, para eu adorá-lo, para eu continuar amando e de quebra Ele vai abençoando, abrindo porta. Amor, eu quero falar, o pastor voltou a falar de milagre e eu tinha, no começo da conversa, o senhor tinha falado uma coisa que eu acho que muita gente se identifica e eu queria trazer à tona isso para a gente seguir. O senhor falou do orgulho, que a palavra fala que o orgulho ali, a soberba, ela precede a destruição, a ruína, né? E o senhor falou que Deus antes precisava trabalhar o orgulho do senhor. Como é que foi esse milagre? O senhor falou do cigarro, tinha falado do orgulho. Como falar aqui para a audiência uma maneira que o senhor auxiliou no milagre a largar o orgulho ou diminuir bastante, consideravelmente o orgulho? Como é que foi isso para o senhor? Exatamente. Você tem que lutar, você tem que ter força para lutar.
Porque é o seguinte, o ser humano, ele identifica, né, aquilo que é nocivo a você. Todo ser humano, ele identifica, ele sabe aquilo que é nocivo, né? Então, a característica do orgulho, por que o orgulho é um empecilho para que você conheça a palavra? Porque para você conhecer a palavra, você tem que reconhecer seus erros, reconhecer seu pecado. Então, o orgulhoso e o soberbo, na sua grande maioria, ele não vai reconhecer, porque ele não vai reconhecer seus erros, suas falhas, né? Que você é carecedor da graça de Deus. Você pode até ser uma pessoa que não tenha feito nada disso que eu fiz, pode ser uma pessoa tranquila, mas que você é carecedor da graça, que você reconhece que você não é suficiente, que você não é feliz. Todo ser humano tem isso. E o orgulho, ele trava isso. Você está entendendo? Então, eu entendi, eu identifiquei, e o que é que eu pedi a Deus? Pedi a Deus força para lutar. Porque nós temos que reformatar o nosso caráter. Muitas pessoas dizem que caráter não muda, caráter muda. A partir do momento que você identifica que você é mau caráter em uma área e você quer mudar, você muda. Agora tem que ser com esforço, né? Então eu identifiquei isso. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter conduta de comportamento que eu me sentia constrangido por conta do orgulho. Eu comecei a fazer. Pronto, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. O que é que eu comecei a fazer? Andar com a Bíblia. O único livro que eu levava para a universidade durante todo o meu curso foi a Bíblia. Durante todo o meu curso era a Bíblia. A primeira coisa que eu chegava, eu colocava a Bíblia. Eu disse a você que eu tinha vergonha de ficar na parada do ônibus. O que é que eu fiz? Ficava na frente de todo mundo. Então eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Então tudo isso tem que ser trabalhado, né? Por que as pessoas não pedem perdão? Não pedem perdão porque tem algo que impede. E que se você não for lutar, né? Você sabe que precisa, mas você sabe que tem um sentimento dentro de você que lhe impede. Então, se você não quiser, olha, eu quero mudar, eu vou lutar, nunca vai acontecer. Então, Deus, ele lhe capacita nisso. Entendeu? Lhe capacita isso. Verdade. Mas você também tem que sair da zona de conforto, né, Machuco? Tem. Você tem que sair do seu... Se esforçar, né? A Bíblia, do começo ao fim, certo? Ela determina que você se esforce. A única coisa que não há necessidade de se esforçar é para a salvação, porque a salvação é graça. Verdade. A salvação é reconhecer Jesus como Salvador, que ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que nós somos carecedores dessa graça. Você confessou Jesus, você tem a salvação, porque todo o esforço foi de Jesus, né? Foi graça. Agora, o processo que se chama processo de santificação, que a palavra fala, é esforço. Você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, você não vai sair do lugar. Então, assim, para a audiência, se a gente pudesse trazer um aprendizado de como você combater o orgulho. Obviamente, orgulho e humildade são antagônicos, né? Então, primeiro é você se esforçar, quer dizer, primeiro é você reconhecer, identificar, fazer uma auto-reflexão daquilo que realmente te faz mal, ou faz mal aos outros, que precede o orgulho, e depois é você fazer a situação antagônica àquilo. Por exemplo, o senhor falava que não gostava de andar com a Bíblia, que não gostava de ver a Bíblia. A partir de hoje eu vou andar com a Bíblia. Exato. E aí Deus vai trabalhando no coração e vai... E aí você vai trabalhando, vai moldando, vai sumindo da sua vida, sumindo completamente, né? É porque às vezes, assim, a fé é algo fantástico, e às vezes quando a pessoa não entende isso, às vezes é difícil compreender, né? Possa ser pessoas que estejam assistindo que ela não entenda isso, mas é porque é algo interior. Então a fé, ela lhe move a isso, né? A fé, ela lhe move, ela lhe dá força para que você vá se transformando cada vez mais à semelhança de Cristo, porque esse é que é o processo, entendeu? De santificação, né, que o senhor estava falando. É de santificação. É você estar se identificando, lutando. Ora, eu chamava palavrão. Não quero mais. É do mesmo jeito. Eu não Acho quero. feio quando Alguém fala fala palavrão. perto, Eu não né? quero mais. Eu não quero. Eu vivia em mesa de bar. Não quero mais isso para minha vida. É, pastor, claro, é parecido demais comigo. Mesmo um pouquinho mais. Mas é bem parecido a Deixa história. mais radical. É mais né? radical. É Mas verdade. eu tenho muito.
problemas familiares. Eu não quero mais isso. Não quero. Eu quero paz dentro de casa. Eu não quero achar que eu sou o certo. Você está entendendo? Eu quero paz no meu lar. Eu quero que meu lar seja o melhor lugar da minha vida. Que eu tenha. Quando eu estiver fora, eu tenho vontade de voltar para casa. Mas tudo isso é construído. Tudo na vida é construído. Você constrói. Porque tem aquele ditado, né? Você é livre para escolher, mas é escravo das suas escolhas. Então, é o que você escolhe para a sua vida. Agora, Deus, Ele lhe capacita, através do Espírito Santo, a você ter um comportamento, ter uma conduta que você olhava para si e dizia, eu não posso. Aí Deus lhe capacita. Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu não estudava. Deus me deu condição de estudar. Eu era preguiçoso. Deus me tirou a preguiça. Então, isso é milagre, isso é transformação, certo? O cigarro. Tudo bom, né, que a gente tem vem dele. Mas, pastor, eu quero saber como é que o senhor virou pastor. Eu tava querendo perguntar isso, mas ele, não, calma que ainda tem. Não, calma, gente, é uma mudança muito radical para hoje virar pastor, entendeu? Para hoje ser pastor. Não hoje, né? Já tem quantos anos que o senhor é pastor? 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu sou pastor. E como foi esse chamado? É como quando eu me converti, eu passei a viver a igreja, né? E, inclusive, era interessante, assim, porque os amigos, né, não entendiam, né? Porque a pessoa não entende, né? Como é que o cara é de um jeito, pouco tempo depois o cara não quer mais estar em bar, não quer estar mais em festa, não quer mais estar em boate, não quer mais estar em nada, nada, e vive na igreja, né? Então, quando eu me converti, foi uma paixão enorme pelas coisas de Deus, né? De aprender de Deus, de ouvir a palavra e de me envolver e de servir. Eu sempre desejei servir, né? E aí, fui vivendo. Martinho foi ordenado pastor, né? Não sei nem quantos anos pastor, acho que Martinho tem mais de 10 anos, acho que tem mais, nem sei quantos anos ele tem. Então, ele foi ordenado pastor e eu ali auxiliando, né? Eu fui ordenado diácono ali na primeira igreja, sempre ajudando, sempre vivendo, me envolvendo em célula, sendo líder de célula. Então, aquilo começou a fazer parte da minha vida, né? Aquilo correspondia, me identificava, era a minha identidade vivendo isso, né? E o que acontece? Nessa vivência, né? Passei a ser líder de casais, há um reconhecimento natural da igreja, né? Então, a igreja olha para você, né? Tanto é o seguinte, que muitas pessoas me chamavam de pastor antes de eu ser ordenado pastor, certo? Então, eu acho que é por isso que eu tenho a impressão que ainda faz mais tempo do que isso. Exatamente, né? Porque eu já vivia isso, né? Já era minha realidade, amar pessoas, que eu acho que essa é a maior característica do pastor, é amar pessoas, né? Você querer ajudar pessoas, é você ser grato a Deus pela felicidade da outra pessoa, de você ser grato a Deus, de você ter sido um instrumento para restauração, para levar a conversão, de você se alegrar realmente, né? De você se entristecer quando a pessoa se entristece. Então, esses são todos os sentimentos que vão nascendo no coração e que é um sentimento pastoral, porque Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, é esse apacentar. Então, esse cuidado com pessoas, né? Vai surgindo o ofício pastoral. E a igreja falou, eu nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor. Certo? Ponto de Martinho chegar e dizer, olha, chegou a hora, né, Cláudio? Tá bom, né? Não tem mais o que fazer, vai ter que ir. Não tem mais, né? Entendeu? Então, assim, o ofício pastoral, ele surgiu de forma natural. Eu nunca quis ser. Me formei em teologia, né, sem pretensão de ser pastor. Então, fiz o curso, me formei, mais por querer ter conhecimento, né, a respeito. E aí chegou o ponto, e aí é interessante, viu? Que tá certo, você, pastor, vamos marcar o concílio, vamos marcar a ordenação. Aí foi marcado o concílio e a ordenação. E aí,
uma semana ou 15 dias antes, um irmão lá da igreja, da Farofa, ele disse: Cláudio, eu queria ir com você em um monte lá em Recife, um monte de oração. Isso ainda existe, esse monte de oração onde pessoas abandonaram tudo e vivem nesse monte, orando 24 horas. Se você chegar lá, 24 horas as pessoas orando. Pessoas que vivem lá, moram lá, inclusive. E aí são várias barraquinhas assim de palha, e as pessoas fazem cultos assim, começa um culto aqui, outro ali, e são 24 horas as pessoas estão orando. E eu digo: bora lá, que eu não conheço, vamos lá. Né? E aí ele fez: vamos ali na barraca de fulano. Aí, quando chegou lá, eu não me lembro o nome do rapaz, ele estava dormindo, se acordou, levantou, fez um café, sentou na mesa e a gente começou a conversar, né? Isso já tarde da noite. Aí eu fiz: vamos embora. Começou um culto ali, eu vou embora para lá pro culto. Ele fez: não. Você veio aqui porque eu tenho uma palavra para você. Aí eu fiz: qual é a palavra? A sua ordenação como pastoral vai ser agora. Caramba! Se ajoelhe que eu vou orar por você. E na igreja, Sem saber de nada, né? Não, nunca tinha visto essa pessoa. Nunca tinha visto. E a oficialização vai ser na igreja, através do seu pastor, mas a gente vai orar agora. Beleza. Aí orou. Para mim isso foi uma confirmação, porque eu ainda tinha dúvida. Sim. Será que é isso que assim, esse momento aconteceu para que toda dúvida fosse retirada do meu coração? E aí quando fui ordenado, eu perguntei algo a Deus, né? O que é que muda na minha vida? O que é que muda? Porque agora eu sou um pastor. E a resposta de Deus foi o seguinte: não muda nada. Você vai continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Sim. Agora, com um título de pastor, mas você vai continuar. Ou seja, a minha vocação, ela surgiu antes da ordenação, tudo, entendeu, meu irmão? Hoje eu sou pastor voluntário da igreja, entendeu? Tenho as minhas atividades, né, profissionais, mas hoje é o que eu amo fazer. É o que eu me realizo. Como é bem demais, a história é sensacional. Você vê que Deus, ele sempre está presente, ele sempre confirma, né? Ele direciona, né? Tá sempre ali auxiliando, fortalecendo, como diz a palavra, né? Foi até pelo que a gente falou um pouquinho nas células na semana passada. Mas outra curiosidade que eu tenho grande, depois que o senhor se tornou pastor, quer dizer, acho que o senhor sempre foi pastor, pelo que desde se amou pelas coisas de Deus, desde, né, da conversão. Mas e sempre foi, sempre serviu, né, a igreja. Mas como foi família, igreja, mundo empresarial, advocacia? Conciliar tudo isso, renúncia de um lado, o outro, o que é prioridade para o senhor? Como é que o senhor faz a gestão de tempo para poder dar conta? Porque eu sei que irmão do pastor Martinho, pela igreja, que vai é perfeccionista, gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Então, fica um pouquinho, Braz. Em primeiro lugar na minha vida é meu relacionamento com Deus, certo? Antes de ser pastor, eu sou um cristão. Então, é meu relacionamento com Deus, minha vida com Deus, né? Como está Deus. Então, isso é o primeiro de tudo. Segundo lugar, minha família. Minha família, né? E aí, em terceiro lugar, vem o ministério, o exercício do ministério e a minha atividade profissional, que é onde eu vivo, onde eu tive meu sustento para a minha sobrevivência, entendeu? A Bíblia nos diz que Jesus, ele nos ensina a remir o tempo, e nós temos que orar pedindo que Deus, né, nos ajude a remir o tempo, né? E Deus, ele me ajuda nesse aspecto. Eu sou uma pessoa, nesse ponto de vista, um metódico, no que se refere a horário de dedicação a cada atividade, entendeu? Então, eu tenho meus horários de dedicação a cada atividade. E isso me ajuda, entendeu? Porque ali eu me acordo hoje às 4h30 da manhã, vou para a minha academia, né? E aí, 6 horas da manhã eu já inicio a minha jornada e vou até às 11 horas. Essa é a minha vida. Minha vida é essa. 11 horas da noite? Da noite. É mesmo, todo dia. Todo dia. Tem que tirar o chapéu. Me explica só um pouquinho para o pessoal, o que é remir o tempo? Remir é você ter sabedoria.
né, para que você não perca tempo com aquilo que não lhe é útil, porque hoje, né, sobretudo rede social, essas pessoas têm perdido muito tempo, às vezes se dedicando a algo que você pode dedicar menos tempo, entendeu? E outro que você pode. Deus lhe dá sabedoria para você administrar seu tempo. É isso, né? E aí você consegue. Agora, é como eu disse, você precisa de dedicação. Você precisa, né, se dedicar. Hoje, assim, eu me dediquei muito à minha vida profissional, né? Hoje, graças a Deus, e nesse aspecto da pandemia, me ajudou bastante, né? Se existe um ponto positivo que se pode tirar daquilo, é a questão online, é o trabalho, né, home office, são as audiências online hoje, isso eliminou, eu ganhei muito tempo com isso, né? Porque só em deslocamento, então isso me deu muito mais tempo, né? Então, assim, eu estou numa fase da vida, né? Hoje eu estou com 55 anos, né? De me preparando para já, né, deixar a parte profissional e me dedicar totalmente à parte ministerial. Então, é um processo que é longo, um processo desse tem que ser, você tem que projetar isso, né? Preparar isso, para quando eu chegue lá, sei lá, eu chegue lá aos 60, 65 anos no máximo, eu esteja dedicado só à parte pastoral. Benção demais. Benção Se eu demais. pudesse tentar tirar um aprendizado dessa gestão de tempo para quem está escutando, eu sempre gosto, né, de pegar as histórias e tentar trazer um aprendizado para quem está ali investindo tempo, né? Está aqui investindo tempo com a gente, ele está querendo aprender alguma coisa. Como fazer a gestão do tempo? Acho que a primeira coisa, prioridades. O senhor Sim. definiu a prioridade do senhor muito bem definida. Definido. Depois, entendeu a prioridade? Depois eu acho que é o quê? É a agenda. Sim. Né? É você ter o seu tempo para cada aquela situação. atividade. E você ser bastante assertivo, ou seja, você tirar e tentar ali ver na sua vida o que é que está te eliminando tempo. Tempo com besteira. Exato. Né? Que vai te tirar ali do teu foco. Porque o senhor falou um negócio para mim aqui há pouco que eu acho que ficou muito marcado e eu acho muito interessante. Você tem que entender onde você quer chegar. Sim. Né? Qual é o seu objetivo de vida? E eu acho que uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã o melhor objetivo de vida não é aquele que eu escolhi, mas é aquele que Deus me mandou. Exatamente. E eu passei muito tempo, até ali a gente conversando antes, eu tinha um propósito, mas quando de fato eu encontrei o Senhor, eu disse, o seu propósito é esse aqui. Uhum. E quando a gente alinha isso, eu acho que é sensacional. Então, quando você sabe onde você quer chegar, e melhor ainda, quando é o que Deus quer que você chegue, você vai entender um monte de coisas que vão só lhe desfocar, porque o inimigo ele é muito astuto, né? Ele vai lhe dando um monte de coisa para você fazer que você ali, se você não entender sua prioridade, se não entender sua agenda e onde você quer chegar, a palavra Tira fala do foco, tira né? do foco, a palavra fala que a gente vai ser levado que nem as ondas. Que nem as ondas, né? Olha, eu não bebo no fundo, não vou para bar, não vou para festa, só isso quanto tempo né? Porque se vocês Sim. vão ver o nível de vida que as pessoas levam, quanto tempo eles não gastam com isso? Verdade. Muito. Não é isso? Assim, e outra coisa, pratico esporte, porque eu entendo que nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito, e nós temos que ser mordomos nessas três áreas, né? Eu não posso negligenciar meu corpo, né? Eu tenho que ter uma saúde mental. Então, assim, pratico esporte, né? Sou apaixonado por esporte. E, assim... Algum esporte específico, pastor? Esporte, assim, que eu amo fazer e me divirto é ciclismo. Ciclismo e kitesurf. Certo? E academia, eu não gosto muito não, mas eu vou por necessidade. Todo mundo. É difícil ser uma pessoa que não eu vou ir pra academia. Ô, amor, mas deixa eu fazer a pergunta. Já vai dar 2 horas de podcast. 1h35. Então vá. Não, é que eu queria, né, deixar uma pergunta que eu sempre deixo no final do podcast, que essa pergunta era para as pessoas que a gente tem tantos seguidores, a gente recebe tanta mensagem, porque como a gente tem o podcast, né, a gente fala muito de relacionamento, então as pessoas elas compartilham com a gente coisas muito íntimas. E então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que dizem assim, não, mas
por exemplo, o pastor estava no fundo do poço, pelo menos ele tinha a família dele, pelo menos ele tinha alguém que amava ele, que ele não queria. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada nem ninguém. Então, para mim, eu me vejo assim, realmente, sem solução, sabe? Sem ver uma luz no fim do túnel. Eu não vejo o que fazer. Aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. Bom, para essas pessoas eu digo, você tem uma pessoa que é Deus. Deus. E Deus, ele é suficiente para a sua vida. Ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. E que a partir dele, você é capaz de conquistar seus relacionamentos, sua vida. Então, assim, esse Deus, ele está atento à nossa vida, a todos, porque é uma coisa que é interessante, que é importante, pontuável. Deus ama todas as pessoas. Deus me amava quando eu era daquela forma, Deus me amava da mesma forma como eu sou hoje. Então, independente do que você esteja passando, Deus te ama, Deus olha para você, e Deus quer ter um relacionamento com você. Então, abra o coração, deixe Deus penetrar, sabe? E faça uma oração do seu jeito, da forma que você sabe, porque a oração é conversa, é algo sincero. Coloque seus sentimentos, suas angústias diante de Deus. Quando nós vamos abrir os salmos ali, aquilo é lindo, porque são as pessoas conversando com Deus, abrindo seus sentimentos, sabe? Então, a vida é essa. E eu tenho certeza absoluta que, se você assim fizer, você vai sentir essa presença de Deus. E Ele vai ser suficiente para você. Aquilo que você acha que não tem, em Deus você vai encontrar e vai ser capaz, né, de vencer seus obstáculos de vida. Amém, perfeito. Forte, né? Forte demais. Eu acho que muita gente precisa escutar isso, porque não tem, às vezes, por não ter uma identidade de pai também. Sim. Uma vez eu falei assim para uma amiga, menina, se meu pai da terra, eu penso assim, se meu pai da terra faria isso por mim, imagina meu pai do céu. Ela falou assim, não, mas meu pai da terra não faria, então eu não penso assim. E às vezes essa falta de paternidade, problemas da infância, são crenças que a gente vai alimentando até chegar e dizer, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Nem Deus se revela. Mas às vezes você não buscou, às vezes você não fez uma oração. E eu tenho certeza, né? Eu vejo assim, que as pessoas, esses dias eu tava vendo uma pessoa fez um vídeo dizendo assim, agora tá na moda falar de Deus na internet. Agora é todo mundo performático, porque Deus... Gente, alguém iria fazer de propósito. Eu vejo assim, como o processo de Marcelinho, por exemplo, que foi deixar bebida, foi deixar cigarro, foi deixar lugares, foi deixar pessoas. E foi um processo que é difícil. Ninguém faz isso. Isso não é para performar. Porque, imagina, você abre mão de tudo que você gosta, né? Naquele momento, daquele entendimento. Por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, é impressionante. Tudo muda. Todas as suas prioridades mudam. É como o pastor falou, né? Que lá eu já quis testemunhar, porque eu já vivi algo diferente, já senti algo tão diferente. E assim, é isso que você vive quando você encontra Jesus. E basta, né? A palavra fala, me buscarão, me encontrarão. Então busque o Senhor, porque Ele vai se revelar. E Deus, meu Deus, eu faço assim, ai Deus, hoje eu quero descansar no teu colo. Hoje eu só quero descansar. Eu digo, Marcelinho, meu Deus, hoje Deus me bota no teu colo. E eu sinto isso, sabe, esse cuidado do Senhor. E não tem nada melhor do que viver esse amor e esse cuidado do Senhor. É verdade. É verdade. É verdade. E é isso, Nós né? estamos indo embora já. Sim. Eu queria... Marcelinho, ele quer a duração do podcast de 5 horas. Esse podcast de testemunha, a gente vai ter que botar 5 horas. É uma bênção muito. a vida do Senhor. É assim, uma história de vida fantástica, riquíssima e abençoadíssima, né? Que eu acho que é o ponto principal. Então, assim, a gente poderia passar aqui, eu acho que mais umas 2 horas de perguntas que eu tenho, que assim, durante a fala do Senhor, Deus vai incomodando, vai trazendo algumas coisas, enfim, muitas coisas que o Senhor passou, eu me vi também. E se está incomodando, eu tenho certeza também que alguém está precisando aí, que a gente transborda aquilo que a gente está cheio, e a gente está aqui querendo justamente ensinar os nossos erros e mostrar que a gente era errado, e quando a gente conheceu o Senhor, a nossa vida foi transformada. E o quão é bom a gente ter essa transformação. Então é isso que a gente quer trazer para você, para que você não continue, né? Nesse erro. Que possa viver esse amor assim, incondicional.
Isso. Então, Muito obrigada, pastor. Nada. eu queria Bênção deixar uma e paz, palavrazinha meu Deus. para a audiência, Deixa. fazer um resumo de tudo aqui que a gente Ele tá viu. bem. Tô, porque com certeza foi muito abençoador para mim esse podcast. Eu tenho Pra certeza mim que também. vai ser muito abençoador mim para também. vocês. É um pouquinho também da palavra que a gente levou para a célula ontem, do filho pródigo. O filho pródigo vale a pena. Quem nunca ouviu falar, não dá tempo de falar mais, mas um grande resumo, né? O filho mais, 2 filhos, né? Tava o mais velho e o mais novo, eles estavam muito preocupados com a herança do pai. Era o pai que tinha posse, que tinha condições, e ele estava muito preocupado com a herança e fazer as coisas do jeito dele. O filho mais novo foi embora porque acreditava que, né, o pai não sabia melhor para ele e queria o dinheiro do pai ali para viver de forma desregrada, com prostituta, com bebida, com cachaça, com farra, com vaquejada, enfim, com várias outras coisas, o que seguia os prazeres da vida deles. E tinha um outro filho, que era o filho mais velho, que ali, eu entendo pelo que eu vi ali da Bíblia, ficou contente. O irmão mais novo foi, pegou a parte dele, agora eu vou ficar com meu pai, tudo que meu pai fizer aqui, vou ajudar, vou trabalhar que nem um escravo, como ele diz, e a gente vai aumentar a fortuna e vai ficar tudo para mim. Aí do nada o irmão viu que a herança que ele queria, tudo que era melhor, nada faz sentido. Ele volta para casa do pai, mas não como filho, como empregado, porque ele esqueceu que era filho amado, né? Que é o que a gente esquece sempre. E o irmão ficou com raiva quando ele voltou. Mas o grande lance é que nem o irmão que estava preocupado com o dinheiro, com a herança, mas estava na casa do pai, e o irmão mais novo que foi embora e voltou, estava preocupado com a herança, eles esqueceram o principal, que era o relacionamento com o pai. Que era onde eles iam buscar, que não tinha herança, não tinha dinheiro, não tinha luxo, não tinha planos, objetivos, carro, barco, viagem, avião, nada trazia felicidade, porque estavam depositando a confiança deles na herança errada. Ele estava esquecendo o principal, que era o relacionamento com o pai. E aí o pai vira para ele: meu filho, tudo você estava comigo aqui o tempo todo, tudo isso aqui é seu. Nós somos co-herdeiros do pai. Nós somos co-herdeiros do pai, e a gente esquece de buscar o relacionamento. E quando a gente busca o relacionamento, tem um monte de bênçãos que Deus, como teu pai, está doido para te dar, um monte de presente. Mas você não tem relacionamento com ele, você não busca, você está buscando a sua fome em heranças, em satisfações erradas. Mas deixa eu te contar aqui, não existe fundo do poço, não. Existe um Deus que te ama, como o pastor acabou de falar, na tua vida desregrada, mas também na tua vida cristã. Então, se tu está numa vida desregrada, se arrepende, volta para o Pai, declara a Ele que Ele tem um monte de benefícios para te dar. Foi assim com o pastor, foi assim comigo também. Eu tinha uma vida desregrada, como o pastor disse também, deixar muito claro, ninguém é 100% perfeito. Nós temos todos os nossos pecados, a gente erra todos os dias, só que a gente se arrepende. E a graça do Senhor está disponível para mim, para você também. E vale a pena, porque quando a gente muda, quando a gente busca um relacionamento com Deus, a nossa vida de fato é transformada. E eu acho que é isso, vale a pena ser transformado pelo Senhor. Vale a pena, pastor, eu brinco que eu passei pela mesma coisa dos seus amigos. A gente deixa algumas vezes, deixa algumas amizades, com tristeza mesmo, com pesar no coração, é porque aquilo ali realmente já não nos satisfaz mais, porque o nosso prazer não está mais naquilo, nosso prazer está em outras coisas. E os amigos começam a dizer: você tá radical demais. A família diz: Marcelinho, você tá radical demais. Eu brincando com minha esposa, eu disse: cara, quando eu tô radical demais, eu vejo que eu tô no caminho certo, é que eu tô próximo do Senhor. E é isso que a gente deseja para você, né? Perfeito. Quer deixar algum recado, pastor Cláudio? Quero só dizer o seguinte: Deus abençoe a vida de quem tenha assistido, né, que vai assistir esse podcast, tenha assistido, que Deus possa falar o seu coração, né, e que isso que vocês estão fazendo é bênção. Vocês continuem a fazer isso, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que Deus vai usá-los, Deus vai trazer pessoas aqui para abrir o coração e abençoar muita gente, porque tem muita gente precisando. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Obrigada, pastor. E tchau, tchau. Fiz mais um podcast. Até a próxima.